e amém. 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 E a gente vem retomar aqui o capítulo 11. Vamos ler o primeiro versículo, né? Dos que a gente vem lendo, vem estudando aí o capítulo de Oséias. A gente vem vendo que o círculo vem se fechando contra o povo de Israel. Mas aqui no capítulo 11, Oséias ele vem profetizar não só a destruição, como também profecia de misericórdia, como Deus vai mostrar sua misericórdia, né, e a sua compaixão com o povo. Né? E ele vem também falar uma profecia aqui, lá no verso 10, que a gente vai chegar lá, sobre o amor de Deus. Né? Pois bem, vamos abrir com o versículo 1, que diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. A gente vê aqui, igreja, que o tratamento de Deus aqui para com Israel é como a do menino, né? Como ele vê, eu amei e do Egito chamei meu filho. Essa citação de Deus aqui é bem específica quando Moisés ele fala para Faraó. Né? Eu pedi para o pastor João ele abrir lá em Êxodo 4:22. Ali quando Faraó ele trava o povo do Egito, né? Aí Moisés vem e fala da parte de Deus. 4:22. 4:22. Então dirás ao faraó assim disse Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Amém, né? Essa citação, né, que Oséias aqui ele fala, Mateus, lá no Mateus 2,15, ele faz essa citação, inspirado pelo Espírito Santo, para fazer a conexão com Jesus, né? Aquela profecia a qual Mateus fala que Jesus voltaria, né, do Egito. Né? Quando isso aconteceu naquela matança, né, dos recém-nascidos, Exatamente. onde o anjo do Senhor ali, né, avisou a Maria e a José, né, para que eles fugissem, né. Então, eles assim fugiram, né, por causa da matança dos recém-nascidos, que Herodes depois que soube, né, através dos reis magos ali, né, que tinha nascido o Messias, e Herodes, assim como a grande maioria dos judeus, pensava que esse Messias, esse rei, ia vir em cetro de ouro, que ia desbancar Herodes, né, que ia realmente de forma literal. Só que a gente sabe que o reinado de Cristo não é desse mundo, que o reinado de Cristo é um reinado espiritual, é o verdadeiro rei, né, o verdadeiro rei de tudo. Então, eles foram, fugiram, né, ali, Jesus ainda que bebê ainda, para não ser morto. Então, depois do tempo, Jesus retorna, aí, né, se cumpre, né, Moisés cita, né, do Egito chamei meu filho. Né? Isso é uma profecia, só que como já se falou aqui, né, já se falou, que a gente deu lá em Êxodo, né, que ele está citando, em específico aqui, o Êxodo, né? Exatamente. Mas não, ele estava fazendo uma profecia sem mesmo saber se estava fazendo uma profecia acerca do Messias, né? Então a gente nota como a Bíblia era interligada, como a Bíblia, ela explica a Bíblia. A Bíblia não tem ponta solta, igreja. Não é versículo que derruba versículo. Isso é conversa de gente que quer fundamentar suas heresias, que quer fundamentar aquilo que ele pensa. Bíblia explica a Bíblia. Bíblia, ela não se contradiz, como muitos aí dizem. Então a gente nota agora, quando Oséias fala aqui em relação ao povo do Egito, como Moisés chegou, né, para Faraó, e depois Mateus também cita Oséias. Oséias cita Êxodo e Mateus cita Oséias. Então você vê, né, como é tudo interligado, como é tudo fechadinho. Todo o Antigo Testamento ele sempre aponta para Cristo. Toda a Escritura, né? Toda a Escritura aponta para Cristo. Mas o contexto aqui, né, como a gente está tratando a questão de Israel,
E ele vem frisando aqui que Deus sempre tratou Israel como filho, né? E a gente vai ver aí no decorrer que Israel sempre fazendo o contrário, né? Amém. No versículo 2 ele diz: quanto mais, porém, eu os chamava, tanto mais se iam da minha face e sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Né? Como o pastor João acabou de dizer, realmente Deus, né, chama Israel, né, tem o seu amor ali, né, tem todo o coração voltado para aquele povo, mas aquele povo, né, quando Deus chama, como diz aqui, quanto mais, porém, eu os chamava, né, se o chamava aqui os profetas, né, que vinham anunciando, né, acerca da palavra de Deus, e o povo se inclinava mais a adorar ídolos, a adorar, né, a outros deuses, como diz aqui, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens e esculturas. Né? Aí o versículo 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim, né, no caso Israel, né? Todavia, quando ele diz aqui, eu ensinei a andar, no caso ele de dar as leis, né? Ele ensina aquele povo ali a ser um ponto de referência para os outros povos, né? Para aquele povo ali ser a referência de povo de Deus, mas o povo aqui não reconhece a Deus, né? Aí continuando no versículo, ele tomei pelos seus braços, né? Guiei o povo, literalmente, como a gente vê a passagem lá do Êxodo, né? Que a carruagem, né? O fogo ele levava o povo durante a noite, né? Rodeava, e a nuvem durante o dia, né? Mas não conheceram que era eu que os curava, né? O povo ainda continuava incrédulo acerca das coisas que Deus fazia para eles. Isso ele retoma aqui essa ilustração do pai com o filho também, né? Porque ele diz, olha, eu ensinei a andar, peguei pelos braços, né? Então, aqui Deus está dizendo o quanto amou Israel, o quanto cuidou, o quanto teve aquele cuidado do pai com o filho ali, pegando pelos braços, olha, ensinando a andar, ensinando ali, né? Mas mesmo assim, o povo rebelde, agindo contra o Senhor. Dando um exemplo prático, né? De um pai com filho, de uma mãe com filho, coisa que a gente faz, quem tem filho, né? Pega no braço, pega no colo, ensina, né? Segura para ele começar a andar, guia, aqui não, e tal. Né? Por quê? A gente nota que nos 3 primeiros de Osés, né, há um paralelo entre a história de Israel e a história do casamento de Osés. E aqui novamente o Senhor, né, Deus aqui, faz outro paralelo entre um pai para que o povo entendesse melhor, né, como o pastor falou, o quanto ele o amava, o que ele fazia. Eu vou falar de forma, né, mais humana, né, de humano, vou materializar aquilo que eu faço por vocês. Sou como um pai que carrego, que cuido, que guio, né, mas como foi lido, né? Mas eles não entendiam, né, quem era a pessoa, né? Ou seja, o mal agradecido, né? A ingratidão, né? Do povo. A ingratidão, como sempre, no povo de Israel, porque a gente está falando desde os 10 capítulos anteriores que a gente deu aqui, da ingratidão, da dissimulação que Israel era com Deus, fingia que adorava a Deus, achava que estava enganando a Deus, mas no final virava as costas para o Senhor e que ficava queimando, né? E dizia, Deus, na prática mesmo, Deus não era o Senhor. E Deus aqui está lembrando a isso, poxa, olha, eu fiz isso por você, né? E a gente vê que mais uma vez que o juízo que veio sobre o Reino do Norte não foi algo injusto, não. Foi algo realmente que eles estavam plantando, como a gente leu no capítulo 7, né? Ou 6, eles semeiam, né? Vento, ou 8? É 8, né? Semeiam o vento e colhe 6, né? Semeia o vento e colhe tempestade. Amém. E no versículo 4, Osés aqui faz outra analogia, né? Deus aqui fala outra analogia.
Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como quem os tira o jugo do pescoço e lhe dei mantimento. Né? Novamente aqui Deus vem mostrando o seu amor para com o povo, né? Quando ele diz atrair com cordas humanas, né? Que é com cordas de amor. Fui para eles como quem tira o jugo do pescoço. Né? O jugo é aquele peso, né, que o animal ele usa, né, quando está trabalhando ali. Aí Deus aqui fazendo analogia de como vem como o homem que tira o jugo e põe um laço de amor. Né? A corda, tira todo o peso, põe a corda, atrai o animal, né, junto para si e o alimenta. Né? Deus mostrando todo o carinho e o amor aqui a Israel. E no 5 ele vai falar: não voltará para a terra do Egito, né? Mas a Assíria será o seu rei, porque recusam a converter-se. Né? Deus aqui no versículo 5, ele faz ele fala a promessa que ele disse a Israel, que não o destruiria, né? No caso, não destruiria por completo. Ele faz essa afirmação lá em Deuteronômio. Mas a Assíria seria seu rei porque não se converteu. No caso, ele diz que ele não vai destruir o povo, né? Mas todo o pecado que o povo fez vai ter um preço, porque ele não se converteu. Né? E aqui ele fala não se convertesse, né? Porque recusam a se converter. Então significa que vai acontecer, né? Não tem mais volta. Né? Como versículo, acho que foi no capítulo anterior, não foi no 9, que ele, se vocês se arrependam por aqui. Aquilo que vocês cometeram, foi no 10, não foi? Assim que aquilo que vocês cometeram vai... Só que eles não pararam, né? Não pararam. Como leu aqui, né? Se recusam a arrepender-se, né? É só aquele remorso. É só mas remorso. arrependimento realmente genuíno não existia. É só aquela simulação, né? Eles estavam dissimulando que estava arrependido, mas como Deus sonda nossos corações, né? Sonda os corações, sabia muito bem que a falsidade, né? E Deus sempre mostrando, né, o amor. A gente vem aqui até no versículo 4, Deus faz você vê que ele fala um paralelo, a diferença. Ele diz: olha, eu os conduzi com um laço de bondade humano, né? E fui quem lhe tirou o jugo pesado do pescoço, como o irmão já falou, né? O jugo que ele coloca no animal, ou seja, ele diz: olha, vocês tinham o jugo de um animal, ela tratada com o animal, e eu tratei realmente como humanos, como pessoas, realmente como meus filhos. Aí no 5 fecha, né? Mas vocês não quiseram se arrepender. Eu tratei com laços humanos, com laços de amor. Aqui fala, na minha Bíblia que diz assim, né? Com laços de bondade e de grande amor. Mas mesmo assim, o povo não quis se arrepender. Mesmo assim, o povo continuava ainda querendo, né? Continuar sacrificando, né? Deus, ele vem já falando qual seria a consequência, né? Cairá a espada sobre suas cidades, né? Consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos, né? Quando cairá a espada, né, é a guerra literalmente, né? E como a gente viu no versículo, no capítulo anterior, que foi um massacre. Foi um massacre a qual que Deus fala que relembra, né? No caso, Osés, ele faz a analogia do massacre Que houve numa cidade. Que ia acontecer com todo o país, né? Com todo o país, né? Ele diz: está lembrado o que aconteceu à cidade. Foi Betel? Foi? Betel, que é a cidade de impiedade, né? Betel é a cidade de Deus, né? Mas Betel Avém é de impiedade. Então ele está lembrado do que aconteceu com a cidade. Vocês sabem que estão lembrados, né? Porque o negócio foi uma carnificina. É assim que vai acontecer com você, né? E aqui, novamente. Bet Arbel, né? É o versículo 14 do capítulo 10. A gente está falando, né? Espada, meu amigo. Espada. Na minha tradução diz assim, que a espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. Esse, né, consumirá os seus ferrolhos, como tem aqui, né, na minha versão, né? É porque também o reino de Israel, né, era aquele vinho
gostava muito de ser luxuoso, né? Por causa das suas cidades, né? Por causa das suas muralhas, então não ia sobrar nada. No caso, aqueles muros que vocês se julgam estar seguros, não vai adiantar de nada. Aí os devorará por causa dos seus conselhos, né? Aqui era por causa dos conselhos, quando ele fala aqui, é em relação à relação que Israel tinha com o Egito e com a Síria, né? Quando ele propôs ali um tratamento, ele bota o rei da Síria contra o rei do Egito, e isso apressou com que Israel fosse consumido, né? Aí no versículo 7, ele vai falando, né? O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta, né? Aqui mais uma vez ele falando que o povo está inclinado, né? No caso adorando outros deuses, né? Não adorando ao Deus verdadeiro, né? Ainda que ele clame ao Altíssimo, no caso a gente vem vendo no livro de Osés, que Jeroboão ele construiu ali altares para adorar a Deus através de outros ídolos, né? Como se os outros ídolos fossem o mediador a Deus, né? Aí ele conclui, mas nenhum deles o exalta, né? Não estão exaltando a Deus, né? E Deus aqui ele vem falando, como te deixarei, no versículo 8, né? Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Né? Como te trataria como Adimá e como te faria como Zeboim? Só a metade aqui do versículo para a gente dizer que Deus aqui, ele vem dizendo, né? Como eu vou te deixar, no caso tratando com amor, né? Como eu vou te deixar? Como é que um pai pode deixar seu filho? Né? Aí ele segue, como um pai pode entregar seu filho, né, à destruição, né? Ele faz a referência como trataria como Adimá e como te fazia Zeboim. Essas eram duas cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. Né? Para quem não conhece, esse versículo a gente encontra lá no Êxodo, Deuteronômio, que diga 29 e 23, né? Que ele fala das cidades lá de Adimá e Zeboim, que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. E no versículo, né, continuando no resto do versículo, ele fala, está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões, né, toda a misericórdia de Deus, né? E se é unânime se excede, no caso, ao povo de Deus. Deus aqui realmente mostrando sua misericórdia para não agir de destruição com Israel, né? No versículo 9 ele fala, não executarei o furor da minha ira, né? Não destruirei Israel, mais uma vez ele afirmando, nem voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, e sou o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade, né? No caso ele diz, não vou destruir a Efraim, né? Porque eu sou Deus e não homem, mas ele cumpriu sua promessa. Aí ele diz, eu sou o santo no meio de ti, né? Porque você é uma cidade corrompida em pecado, né? E Deus, ele sempre andava no meio do seu povo, mas como ele pode andar agora no meio do seu povo, né? Então ele fala, sou o santo no meio de ti e não entrarei na cidade. Esse não entrarei na cidade, ele já falou no versículo que ele não ia destruir, ele não entraria na cidade para salvar o povo, né? Mesmo sendo o povo dele, eu não entrarei na cidade, né? Deixaria o povo ser entregue não a destruição total, né? Mas pagar pelos seus pecados. Aí no versículo 10, ele já vem mudando aqui, Deus agora ele vem fazendo uma promessa ao povo de Israel, né? Dizendo, andarão após o Senhor, e ele bramará como leão, e bramando ele, os filhos tremendos virão do ocidente. Tremendo virão como um passarinho os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. No versículo 10 e versículo 11. Esse versículo 10 e versículo 11, ele se trata daqui de uma profecia apocalíptica, né? Há estudiosos aí que dizem que há três linhas de interpretação para esse versículo aqui, a qual ele se refere à volta do cativeiro da Babilônia, né, ali, e a vida do filho
de Deus, né? A volta de Cristo aqui ele se refere, né? A qual todo o povo de Israel ali virá, né? Quando Deus chamar como leão, né? O seu povo. E no versículo 12, ele diz: Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda é rebelde contra Deus, contra o santo, né? Mas o versículo 12 aqui, mais uma vez, Deus fala, né, que Efraim cercou com mentira, né? No caso, Efraim, o povo de Deus, de Israel, né, que ele está falando aqui, né? E a casa de Israel, com engano, ele fala os reis, né? Os reinados que Israel, o reino do norte, ele vinha enganando, né, a Deus, enganando ao povo também, em relação a casa de Israel, que ele fala. E Judá ainda é rebelde contra Deus, né? José aqui, mais uma vez, ele volta a falar de Judá aqui, né? Que estava prestes a se rebelar contra Deus, né? E a gente sabe que Osés aqui, ele profetiza, ao mesmo tempo que profetiza mais de Israel, mas, a vez por outra, ele vai e profetiza alguma coisa sobre o reino do sul também. Fala alguma coisa. Onde você observa, né, toda a ingratidão e podridão a qual o povo vivia, não é? Porque de uma forma Deus diz assim: eu sou santo no meio de ti, e a gente vê que aquele povo, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo sendo povo de Deus, mesmo tendo provado tantas coisas da parte do Senhor, aquele povo ainda conseguia ser um povo ingrato. Você olha que várias gerações de Israel foram assim. Quando a gente vê, né, que ele faz uma alusão aqui ao Egito, mas a gente vê o povo terminou de cruzar o Mar Vermelho lá no Egito, chega no deserto já reclamando: ó, me trouxesse para morrer aqui, Moisés, né? E sempre o povo com murmuração, com ingratidão, sempre. E essa geração aqui da época de Oséias, eu acredito que foi uma das piores gerações, tanto que foi destruída, porque foi uma das piores gerações realmente. Porque você vê que eles aqui o tempo todo, olha, né, se cercando de enganos, de mentiras, se rebeliando contra Deus. Então, infelizmente, a gente olha para esse quadro e o quadro só aponta para uma coisa: juízo. Juízo. Porque quando a gente não quer a misericórdia, quando a gente não quer receber o amor de Deus, a gente vai receber o juízo. Infelizmente, é a realidade da Bíblia e da vida, né, do cotidiano, do dia a dia. A gente tem que, como se diz, entender do começo. Por que isso, né? É aquela velha ditado que se diz popular: tudo que começa errado vai terminar errado. Como foi que começou o reino de Israel? A divisão, né, de Israel, reino do sul e reino do norte, lá atrás, né, naquela questão de Jeroboão e o filho de Salomão, que em vez de baixar os tributos, aumentou. O povo já vivia, né, com tributo altíssimo, que Salomão, né, tributos muito altos em cima, porque nessa época do rei Salomão, Israel, né, Jerusalém era muito adornada. Ele realmente investiu, né, fez um tempo, né, foram 7 anos de construção ali, gastando mesmo, né, altos tributos, e o povo, depois que o pai morreu, ele disse: não, vamos falar com o filho, acho que ele vai aliviar, né? Mas piorou. Aí Jeroboão, que estava, né, fora, voltou, se aproveitou esse ensejo e foi como houve aquela cisão. Ou seja, mas nenhum rei foi da linhagem de Israel, de Davi. Ou seja, começou errado, tinha que terminar errado. Né? Só que a gente vê como Deus, como diz Provérbios 11, verso 1, balança enganosa é abominação para o Senhor. E você vê que a balança de Deus, ela sempre é justa. Deus aqui, ele consegue trazer o juízo e também a sua justiça e o seu amor.
porque a gente nota que ele vem trazer o juízo, mas no verso 8, verso 9, ele fala, como é que eu vou tratar vocês? Da mesma forma que eu tratei aquela cidade de Adimá e Zeboim, cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra. Eu amo, vocês são meus filhos, foi eu que tirei vocês do Egito. Então como é que eu vou tratar vocês dessa forma? Então a gente nota, né, o equilíbrio do Senhor, que traz o juízo, porque eles assim plantaram, mas ainda assim ele traz a sua justiça, que é o seu amor. Que é lindo quando a gente vê o nome, né? Portanto, não executarei todo o meu furor, o meu zelo. Vocês vão ser consumidos pelo pecado de vocês. Porque, como ele disse Davi, dura coisa é cair nas mãos do Senhor. E se Deus realmente, se Israel, se o Reino Norte caísse na mão do Senhor, ai deles. Então Deus preferiu que eles caíssem na mão dos inimigos. Usar o seu amor, ele futuramente, a promessa, né, a promessa de retorno. De retorno. Agora, se o povo cair na mão de Deus, né, se ele fala, eu não sou homem não, porque talvez o homem prometesse a vocês, como vocês estavam fazendo um acordo com o Egito, né, contra a Síria, e na hora do vamos ver, o Egito, né, foi embora. Porque quando o rei da Síria descobriu que, né, Israel estava de acordo por trás, estava deixando de pagar imposto à Síria para dar ao Egito, para o Egito guerrear contra a Síria, aí foi quando houve o rei lá, Sírio, que eu esqueci o nome, agora o nome bem grande lá, invadiu. Salmanassés invadiu e destruiu tudo, né? A cidade o Reino do Norte. Então, é interessante, é maravilhoso quando a gente vê, né, o nosso Deus tratando com juízo, né, E com amor. E com amor ao mesmo tempo. Sem, não é nem 8 nem 80, né? É sempre na medida certa. Deus é perfeito, né? E o equilíbrio de Deus mostra isso, né? E onde a gente entende o caráter de Deus, quando a gente estuda as Escrituras de uma forma realmente séria, a gente começa a entender o caráter de Deus. Deus é amor e é justiça. E essas coisas andam juntas, não se separam. Deus não vai ser amor num momento e justiça no outro, não. Essas coisas sempre andam juntas. Agora, o ser humano, muitas vezes, ele pede pela justiça de Deus. E até a percepção do homem referente à justiça de Deus, né, é bastante diferente, né? Como a gente pode ver aqui, a olhos humanos aqui, você vai dizer, não, isso é injustiça, né? Mas Deus aqui, ele vem tratando da sua justiça e ao mesmo tempo do seu amor. Mas que amor é esse que vem destruir? Todo pai corrige o seu filho, não é? E Deus aqui, ele vem como correção do seu filho. No caso, ele deixando o seu próprio filho aqui, né, pagar pelos seus próprios erros. Eu vejo isso, né, que eu estava vendo uma reportagem um dia, que o próprio pai, né, esse pai, ele era evangélico, se não me engano, foi na Bahia, que ele soube que seu filho estava envolvido com esse negócio errado, né, foi um negócio de drogas, e ele foi lá, pegou seu filho e vamos lá, filho. Aí parou na frente da delegacia, você vai se entregar. Entregou o filho, no caso, ele entregou o filho, né, nas autoridades. Imagina a dor daquele pai de entregar o seu filho, né, para ele pagar pelo erro que ele cometeu. E assim a gente vê que a mesma situação é dizer, você vai pagar pelo seu erro, né? Mas eu não vou te abandonar, mesmo assim. E isso a gente vê bem interessante, né? E fazendo já alusão ao primeiro versículo e ao segundo, né, quando Deus ele chama, né, no caso o seu povo chama o menino, né, pelo seu amor ali por ele, mas esse povo, né, quando Deus tira a corda do pescoço dele, né, tira aquele jugo, o fardo, esse povo usa essa liberdade que Deus ele dá para adorar outros ídolos. A gente vê isso até hoje em dia, né? O que é que você está fazendo com a graça que Deus lhe deu, né? Porque uma graça sem um compromisso, né,
sem a verdadeira busca pela palavra de Deus, ela não é graça, se torna uma desgraça, né? E a liberdade que Deus te deu para você usufruir agora daqueles que são as maravilhas do reino do céu, você, no caso, tem muita gente que diz que não, que a gente é livre para a gente fazer tudo que me condena lá no pecado. Então isso não é liberdade, isso é libertinagem, né? Não é falando frase de efeito aqui, mas é a realidade. Você usar essa liberdade que Deus te deu para ofender um irmão, ou então dizer, não, eu posso, né? Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Aqueles versículos clichês, né? O apóstolo Paulo diz, né? Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Exatamente. E é o que muita gente faz. Usa da liberdade e dá ocasião à carne, achando que essa ocasião que está dando à carne não vai ter consequência. E é aquilo que a gente leu aí é justamente o contrário. Embora Deus ame, mas Ele vai permitir que a consequência venha, que é para a gente aprender com o nosso erro, né? Até no Romanos 6, né, Paulo fala sobre essa questão de graça, sobre, né, a liberdade digamos assim, mal usada. Aí Paulo fala, pecaremos nós, mas para que a graça de Cristo seja mais abundante? Por que ele fala isso? Porque no 5, acho que é 27, né? Acho que é 24, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a gente pegando esse versículo, superabundou. Aí Paulo termina, vai continuando lá. Mas será que a gente tem que pecar? Continuar pecando? A gente já foi livre, já fomos libertos, né? Não somos mais escravos do pecado. Mas será que a gente tem que continuar pecando para que a graça seja maior? Ele mesmo fala, de forma alguma. Porque se morremos com Ele, com Cristo, ele fala, ressuscitamos também com Ele. Ou seja, uma nova vida. Então, como o irmão já falou, essa graça está se tornando uma desgraça. Né? É o famoso excesso da graça, se torna uma desgraça. Porque o camarada acha que pode tudo. Como o povo de Israel aqui, né? Deus tirou o jugo dele, tirou, né? Tratou com bondade, com amor. O que eles fizeram? Né? Como um cão mal agradecido, raivoso. Mordeu a mão do dono. Né? Então, é isso que o povo de Israel, e é isso que muitas vezes os cristãos fazem. Ele pega essa liberdade, até aquele versículo mal interpretado que o pastor falou aqui no sábado, não foi? Na LEP, no curso aqui da LEP. Onde é o Espírito, a liberdade. Foi isso que você falou? Isso. A liberdade. Aí você toma pega isso aí e começa a trabalhar em cima. Achar que pode fazer o que quer, porque a Bíblia diz que o Espírito é a liberdade. E a gente fizemos parte de uma igreja que se pregasse dessa forma. Aí eu achava que podia fazer tudo, né? Depois eu vi que não é bem assim. Então, cuidado, meu amado. Cuidado, minha amada. Não use, como o seu povo fala, não use a sua liberdade para se tornar a carne, como disse o pastor. Não tire a corda, né, que Deus colocou com amor do seu pescoço. Né? Ele tirou o jugo e colocou a corda. Não faça o favor de tirar a corda, né, que Deus lhe atraiu, né, para correr solto. Porque se você só tem a cair realmente. Né? Essa corda, ela dá essa alusão, né, de que Deus, exatamente, e que de alguma forma é uma cabresto, é uma rédea. Deus tirou o jugo que fazia um peso, era uma carga muito pesada, que a gente não conseguia carregar, mas Ele não colocou a gente solto. Ele colocou a corda lá para puxar, né, para guiar. Para guiar. Você pode ir aí acrescentar mais no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Então, o pastor literal, né, de ovelhas, ele usa o quê? Um cajado de ovelha para puxar, para botar as ovelhas no lugar. O profeta falando, né? Troquei, falando através de Deus, né? Tirei o jugo pesado, coloquei uma corda, né? Lá ficou uma corda de amor, de bondade, não foi qualquer corda, foi uma corda de amor, né? A corda de Deus, para que a gente não, né? É como disse o irmão Jássio, não vamos fazer, tirar, não, daqui a pouco eu volto, porque aí pode ser que você queira voltar, não dê mais tempo.
como Jesus diz lá em Mateus também, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não deixa a gente solto, sem nada, mas ele coloca um jugo mais suave, ele coloca um fardo leve sobre nós. Né? Então ele está conosco, dando a direção junto da gente ali. Cabe a gente, como o nosso seminarista aqui bem falou, cabe a gente não tirar essa corda e querer andar livre, querer andar solto. Porque quem anda solto é sinônimo de que não tem Deus, de que não está com Deus. As ovelhas nunca andam soltas, né? Exato. Sempre você vê que está, né, tá em união, em comunhão, né? Então, por que a gente vai andar solto, né? Exatamente. Né? O que a gente pode aprender com esse capítulo aí de Oséias, né? Aprender com esse povo, né? Que não tem nada melhor do que isso é o intuito da palavra de Deus que foi nos deixada, foi para testemunhar, né, a Ele mesmo, né? E para que possamos aprender, né, com a revelação a qual Deus nos deixou, para que não cometemos os erros, né? Porque, né, você está com a palavra de Deus, está ali, está com o seu guia, né? E você ainda querer acrescentar alguma coisa, ou então tirar alguma coisa, você já está fazendo já igual esse povo aqui que tem a corda do pescoço. Né? Vou falar alguma coisa? Pode continuar. Posso continuar? Pronto. Eu queria também dar uma ênfase aqui no versículo 10, né, que eles andarão após o Senhor, e ele bramará como um leão, né, e bramando eles, os filhos tremendo virão do ocidente. Né? Essa promessa aqui, a qual ele faz a Israel aqui, né, que eu gosto muito de pensar que é a respeito da vinda de Cristo, né, a qual o presbítero antes ele já pregou uma vez que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, né? E aqui o Senhor ele vem como um leão bramando, né? E reunindo os seus filhos que tremendo vem. Esse tremendo aqui é tremendo de euforia, meu irmão, não é tremendo de medo não, é tremendo de euforia, porque o leão, né, da tribo de Judá aqui, né, a qual esse versículo aqui é o que eles usam bastante, ele vem para reunir o seu povo, né? Aqui não é necessariamente a igreja, né, que ele está se referindo aqui ao povo de Israel, né? Mas nos alegramos assim porque Deus, né, ele fez com essa promessa aqui também para o seu povo. E note que o versículo 11 principalmente, né, até se encaixa muito bem com o que Jesus falou no capítulo 14 de João, né? Eu tenho que ir para o quê? Preparar moradas. Aí você nota aqui, virão voando do Egito, como os pássaros. O Egito simboliza a escravidão, né? E da Síria, como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Ou seja, lares, Deus vai, eu mesmo vou preparar morada. Então você vai para o 14 de João e vê realmente uma profecia a respeito da salvação dos judeus, a salvação de Israel, né? Que Deus agora vai preparar, né, um lar para eles, né? Um lar, eu acredito que realmente lá na frente, não, porque a gente sabe que o final do Reino do Norte foi realmente um período trágico, né? Foi um reino que foi meio que extinto, digamos assim, né? Foi criado, a gente já falou várias vezes sobre aqui sobre isso, né? Então a gente vê que eu vou mesmo estabelecer, eles vão vir correndo, né? Como disse o nosso irmão Jades, não é de tremendo de medo, mas é, né, de euforia, porque a salvação chegou, né? O Senhor mesmo preparou morada para a gente, uma morada especial, uma morada diferente, uma morada eterna para nós, né? Amém. E o versículo 12, após ele fala de Efraim, né, a gente... Só puxando um pouco dessa parte aí da gente estar falando também da volta de Cristo, em Hebreus 10, versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso,
ela não consegue mediante os mesmos sacrifícios, e aí lá vai. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que viria no Novo. Tudo que está no Antigo Testamento, ele vai apontar para a história da redenção, vai apontar para tudo aquilo que culmina em Cristo. Né? E como você me falou, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, que vai reunir os seus filhos. Pedro ligou com João 14, muito bem ligado, e é onde a gente vê, né, que hoje há uma necessidade da gente falar sobre isso, dizer, voltar à essência da igreja, de falar que Cristo está voltando, de falar que temos que ter alegria, como você me falou aí, né, a questão de tremendo, né, de alegria, e que nós temos que ter essa alegria em aguardar o retorno de Cristo. Porque hoje em dia a igreja está aguardando muita alegria, o carro, o emprego, a casa, isso, aquilo, outro, mas estão esquecendo, deixando para lá o retorno de Cristo e vivendo como se Cristo não fosse voltar. Muitas pessoas evangélicas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Então que a gente possa prestar atenção como obreiros do Senhor, como filhos de Deus, filhos amados por Deus, prestar atenção que Ele disse: cedo vem, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então que a gente possa estar realmente, não como aquelas virgens loucas, mas como as virgens prudentes, com óleo na nossa lâmpada, aguardando o noivo. O noivo vem, o noivo virá, e em nome de Jesus temos que, né, estar ali aguardando, preparados, aguardando o retorno do Senhor. Né? Amém, né? Amém. No que eu queria falar só do versículo 12, né, que ele vai começar, né, aqui no capítulo 12, que vai ficar para a semana que vem, né? Essa continuação aqui do versículo, porque no original ele não tem assim, não tem capítulo e versículo, aí o versículo 12 aqui ele é o primeiro versículo do capítulo 12. Porque ele muda de assunto, né? Tem toda uma questão lá dos originais, né? Mas continuando o que o pastor João falou aqui, né? Devemos estar, irmãos, ociosos esperando a vinda de Cristo, né? E hoje a gente vê muitos irmãos aí que pregam que Jesus vai voltar, e tem pessoas que dizem: olha, eu estou escutando que Jesus vai voltar há 2 anos atrás, né? E isso não vai acontecer, né? Tem uma linha também de pessoas que já acreditam que Jesus já voltou, né? É uma linha bastante complicada. Literalmente é uma linha só. Uma linha É só. uma linha São os testemunhos de Jeová, né? Tá na... Mas isso aqui é tema para um outro assunto, né? É que eles marcaram a volta de Cristo, né? Como Cristo não veio na data que eles marcaram, eles disseram assim: não, ele já voltou, agora que ele está ali na torre de vigia, guardadinho ali. Por duas vezes, né? Eles falaram isso. Fizeram uma... Mas amém, irmão. Que a nossa esperança esteja voltada no alto, né? Em Cristo, né? Na sua vinda, né? Não tem aquela ansiedade por coisas materiais, né? Mas isso é natural, nós somos um ser, mas que possamos pedir ao Espírito Santo para que nos desperte esse desejo de ver a Cristo, né? Que isso assim vai despertar também o nosso desejo da leitura da palavra, né? Do conhecimento, né? Da busca da santidade. Amém? Amém, glória a Deus. Aí, só, né, final, e lembrar, pegando o gancho do que o irmão já te falou, sobre essa questão de esperança, sobre esperar que isso dá. Como fala no verso 8, que Deus não vai tratar o povo como nos tratou Admar e Zeboim, assim vai ser com os seus filhos, com aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tem todo o direito de, no segundo, destruir toda a raça humana, porque merecemos. Mas ele diz, eu acho que a gente pode aprender aqui, né, também, que ele não vai, né, porque ele fala que a minha compaixão se despertou, por isso que ele enviou o seu filho amado, porque merecer,
nós não merecemos. E Ele não vai tratar a nós como tratou com essas cidades, porque nos ama, porque o seu Filho Jesus se entregou por nós. Então, medita nisso, reflita bem nisso, pense na história que você, né, no que você leu hoje sobre a história de Israel, mais um capítulo, e lembre-se da esperança, que nossa esperança é Cristo. Não coloque a tua esperança aqui na terra, não coloque a tua esperança que vai vir um político porreta, um político que vai mudar tudo. Coloca a tua esperança que vai melhorar a economia, que essa pandemia vai passar. Claro, a gente torce por tudo isso, evidentemente, não estou dizendo, né? Mas coloca a tua esperança primeiramente só em Cristo. Porque se a gente não colocar nele, a gente vai se frustrar e vai parar. Porque todo dia, como você fala, todo dia o ser humano dá prova suficiente, motivo suficiente para Deus, né, dizer: sol, queima tudinho. Pode queimar tudinho o sol. Aí ele fala: não tratarei como tratei com Zeboim, com Adimar. Aí vou tratar com compaixão, com amor. Amém, né? Quero dizer aqui, né, mandar um abraço a todos que estão acompanhando aqui, né? A irmã Margarida colocou aqui: Deus continue abençoando vocês, esse estudo é uma bênção no nosso lar. A irmã Rosicleide colocou aqui: o povo muito ingrato, recebiam tanta misericórdia e não aprendiam. E novamente a irmã Margarida colocou aqui: sabemos que infelizmente existem pastores que passam a mão nas ovelhas ao invés de corrigi-las. Minha irmã, infelizmente a questão muitas vezes de passar a mão, né, nas ovelhas é muitas vezes a questão da pregação em si. Eu digo que o pastor que prega a palavra, ele já doutrina as suas ovelhas. O pastor que prega a palavra de verdade, com seriedade, prega ela por inteiro, não prega o que o povo quer ouvir, ele prega realmente o que a palavra diz. Ele não passa a mão nas ovelhas. Ele prega e as ovelhas decidem, ouvindo as ovelhas, ela decide o que vai seguir. Porque não tem como o pastor monitorar todas as pessoas, né? A não ser aqueles casos que chega ao pastor, né? E muitas vezes o pastor passa a mão ali, que eu acho que é isso que a irmã está falando, de casos onde o pastor era para intervir, onde o pastor era para disciplinar e o pastor não faz. E aí já entra, infelizmente, né, a falta realmente, muitas vezes, de seriedade com a obra de Deus. Né? Porque você deixar certas pessoas no púlpito, você deixar pessoas que não têm um mínimo de compreensão da palavra, você deixar pessoas que estão fazendo da sua vida como querem, estão andando como querem, fazendo o que querem, você permitir que essas pessoas fiquem no púlpito, aí realmente é uma falta do pastor mesmo, né? Amém. Eu acredito que a minha mãe, né? Vou mandar um abraço para ela, um beijo, mãe. Dos pastores que estão anuviando aí, né? E não só pastores, né? Que infelizmente a gente sabe, né? Aí, né, um exemplo aqui, né, pastor? Aí o senhor me repreende, eu não aceito a repreensão, vou e abro uma congregação onde ali começam a disseminar erro, né? E vou levando o povo e assim sucessivamente vai se criando, né, a igreja. Tem que dizer que a igreja é questão de instituição, né? Que vemos hoje, né? Mas que Deus tem misericórdia, né? De nós, né? E no último dia ele vai bramar como um leão, né? E aqueles que forem filhos dele vão escutar. Amém? A irmã Silvana mandou aqui: Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer mais Ele através da sua palavra. Muito bom estudo. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Amém, né? Semana que vem a gente vai para o capítulo 12
do que é um presbítero antes. Se eu não morrer daqui para lá, quando Jesus voltar, né? Estaremos primeiramente domingo e depois quarta-feira. Então, Amém. Né? Para continuar esse estudo que está sendo maravilhoso, né? Mais uma vez aqui eu agradeço a oportunidade, né? Sabe, irmãos, que não é fácil, né? Você assim, transmitir a palavra de Deus, a responsabilidade que é, né? Mas eu agradeço, né? E espero que vocês tenham aprendido, aprendemos bastante também, né? E eu pedi ao pastor João fazer a saudação e a bênção. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né? Pelo estudo de hoje, pela vida do nosso irmão Jadson, o esforço que ele tem feito para aprender a palavra de Deus. É um seminarista, né, lá do Ministério ID, e tem feito esse esforço para aprender a palavra de Deus. E eu dou glória a Deus por isso. Eu, como pastor, me alegro quando eu vejo alguém buscando ao Senhor, buscando aprender a palavra do Senhor e buscando transmitir a palavra do Senhor, que é o melhor. Né? Então, louvo a Deus pela vida do irmão Jadson, louvo a Deus pela vida do presbítero Anderson, louvo a Deus por todos os que estão nos acompanhando, né? Seja no Face, seja no YouTube. Se você chegou até aqui, acompanhando a gente do capítulo 1, do capítulo 2, e chegou até aqui no capítulo 11, é porque você verdadeiramente ama o Senhor, ama a palavra do Senhor e quer buscar conhecimento e tem sede pelo conhecimento. Porque a maioria das pessoas hoje, irmão, elas não querem saber de conhecimento. Enquanto o provérbio diz para a gente buscar o conhecimento como quem busca o ouro, como quem busca a prata. E as pessoas estão tratando o conhecimento como se não fosse nada. Então, eu quero agradecer e louvar pelas vossas vidas que têm buscado o conhecimento. Enquanto houver 2 ou 3 reunidos para buscar o conhecimento, que Deus permita que a gente tenha saúde, como disse o presbítero Anderson, que a gente esteja vivo para estar aqui transmitindo o pouco que a gente sabe, porque todo dia a gente aprende. Né? Hoje a gente aprendeu mais um pouco através do irmão Jadson, trazendo aqui, e temos muito mais a aprender. E quem sabe daqui um dia você está ouvindo aí, daqui um dia vai estar aqui trazendo essa palavra, trazendo esse estudo. Porque eu faço minhas palavras de Moisés, quem dera que todo mundo fosse profeta. Hoje em dia, transliterando para o dia de hoje, quem dera que todo mundo fosse pregador, quem dera que todo mundo fosse professor da palavra de Deus, quem dera. Então vamos orar em nome de Jesus e agradecer ao Senhor por mais esse momento. Quarta-feira novamente, capítulo 12, e domingo, 5 horas da tarde, nosso culto, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso. Senhor, tem misericórdia de nós, porque verdadeiramente reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos, Senhor, que tropeçamos, e por isso pedimos a Ti misericórdia, por isso pedimos a Ti perdão, por isso pedimos a Ti que o Senhor nos levante, por isso pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque Sua mão sobre nós e nos faça andar em nome de Jesus. Que o Senhor nos trate, assim como foi falado na Tua palavra, como um pai que está ali ensinando o filho a andar, porque é isso que nós precisamos, Senhor. Nós somos tão falhos, somos tão fracos, que somos, Senhor, como uma criança que precisa, Senhor, da ajuda do Pai para andar, como uma criança que precisa da ajuda do Pai para falar, como uma criança, Senhor, que precisa para se alimentar. Assim somos nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, nos alimenta, nos dá força, nos faz andar, Senhor. Nos faz andar pelas tuas veredas, pelos teus caminhos,
nos faz andar de acordo com a tua vontade, nos faz andar, Senhor, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, abençoa as vidas daqueles que nos ouviram, as vidas daqueles que pararam e têm parado nessas quartas-feiras para ouvir, para aprender não de mim, não de Jadson, não de Anderson, mas para aprender de Ti, Senhor, porque nós somos aqui apenas um canal, apenas, Senhor, alguém que transmite, mas a mensagem não é nossa, a mensagem é Tua, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, alimenta as pessoas com a Tua mensagem e continua nos usando pela Tua misericórdia, porque nós não merecemos, Senhor, nada disso. Mas que o Senhor, pela Tua misericórdia, continue nos usando para levar a Tua palavra, não distorcendo, não falsificando como muitos fazem, mas trazendo a Tua palavra fiel, da forma que ela é, pregando para as pessoas, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Até domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Fica na paz.